A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, irmãs, é com imensa alegria que voltamos a conversar com vocês sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, porque estamos entrando no ar com o nosso programa Culto do Evangelho, e que ele possa bem ser aproveitado por todos nós. Participando do programa de hoje, nosso companheiro João Carlos, sua esposa Jane Chantre, Cleia Nonato e esse que vos fala, Lidiane Barreto. E agora, nesse início de outubro, nós temos aí amanhã uma data extremamente importante, que é o de aniversário de Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita. E nós hoje vamos fazer uma singela homenagem a esse vulto, a esse grande missionário que foi escolhido por Jesus para nos trazer o Consolador prometido. Então vamos passar a palavra à nossa companheira Jane, que ela vai fazer a leitura da mensagem inicial. Do livro Doutrina e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Viver Kardec. Allan Kardec, nos estudos, nas cogitações, nas atividades, nas obras, a fim de que a nossa fé não se faça hipnose pela qual o domínio da sombra se estabelece sobre as mentes mais frágeis, acorrentando-as a séculos de ilusão e sofrimento. Seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado a nossa bandeira de fé, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Sem essa base, é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo espera de nós através de nossa própria unidade. Bezerra de Menezes. Senhor, no início deste programa, deste momento de oração e de reflexão, queremos te pedir as tuas bênçãos sobre cada um de nós, mas também te agradecer pela oportunidade de termos tido esse grande espírito encarnado entre nós, que foi Allan Kardec, que trouxe uma doutrina milenar que sempre existiu, mas que, através da sua didática, da sua pedagogia, do seu exemplo, do seu carinho, se tornou muito mais fácil a compreensão para nós, Senhor. Obrigado, Allan Kardec, por essa paciência que teve, essa dedicação para nos trazer a doutrina espírita como conhecemos hoje. E de onde estiver na espiritualidade, continue zelando por nós, pelo movimento espírita, por toda a humanidade, pois sabemos que para os espíritos não existe religião, não existe país, fronteira, apenas o amor. Que seja o amor, a caridade, a nossa bandeira. Que assim seja, Senhor. Vamos ao estudo da noite. O capítulo é o 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. A lição é coragem da fé. Vamos ao item 13. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. São Mateus capítulos 10, versículos 32 e 33. Ao item 14. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras,
o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas, capítulo 9, versículo 26. Vamos ao item 15. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. A coragem é firmeza, energia frente aos problemas que nos desafiam e, como os maiores problemas para o cristão, se encontram sempre no campo do espírito. Tenhamos sempre a coragem de enfrentar as dificuldades do caminho, com visitas à nossa melhoria e edificação espiritual. Coragem, sim, para entender os que não nos compreendem, orar pelos que nos perseguem, bendizer aos que nos maldizem e amar em espírito e verdade os irmãos que se dizem nossos inimigos. A coragem de viver o cristianismo a cada instante para a libertação nossa e dos que nos cercam. Muita paz em nossos corações. Jesus profliga essa covardia, essa palavra diferente que aparece aqui na tradução de Guilom Ribeiro, né? Profligar, que quer dizer colocar por terra, ou seja, derrubar. Então Jesus coloca por terra essa covardia que está sendo falada, do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que, se alguém se envergonhar das suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. É estranha essa colocação, né, que Jesus vai renegar quem o renegou, mas vamos continuar o comentário de Kardec para a gente poder entender. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de se ver admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. É o próprio Allan Kardec que ele faz, e recomenda aos espíritas que nós não façamos o proselitismo. Que o proselitismo é a gente querer converter todo mundo à doutrina espírita, né? Mas, por outro lado, também ele condena as pessoas que, sendo espíritas, e às vezes por algum motivo assim de não querer ferir as pessoas, ou né, não querer assumir uma doutrina que não é assim tão conhecida, tão
em maior número, né? Então, às vezes, as pessoas, quando solicitadas a falar que religião professam, por exemplo, no censo, né? Esse número de espíritas que aparece nem sempre é verdadeiro, porque muitas pessoas são espíritas e acabam não dizendo isso na hora do censo, né? Ficam com vergonha ou com medo, né? Então, por isso que Kardec está falando aqui, inicialmente, no texto que a Cleia leu, né? Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião em renegá-la, que é renegar a crença espírita, né? Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Porque ele tem que ter coragem de dizer a crença que nós adotamos, sem medo nenhum. Inclusive até porque no Brasil, oficialmente, o espiritismo é aceito como religião. Então nós não temos nenhum problema, nós não seremos levados a ser apedrejados como Paulo, nem a fogueira, como aconteceu com Joana d'Arc. Exatamente. E nesse parágrafo que eu acabei de ler, tem uma outra questão importante também, que é a do egoísmo, né? Porque se a gente considera que o espiritismo está fazendo bem para a gente, para a nossa vida, está nos auxiliando no nosso progresso, na nossa forma de compreensão da vida espiritual, do nosso motivo de estar aqui na Terra, né? Por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, por que não levar esse conhecimento para os outros, né? Então essa covardia de não passar esse conhecimento adiante é um pouco de egoísmo também. A gente tem para a gente aquilo que é bom e não está fazendo questão de passar para o nosso próximo esse conhecimento, né? Entre fazer o chamado proselitismo, né, e nos comportarmos como espíritas, porque até eu lembro, né, nós temos um companheiro espírita aqui do município vizinho aqui de Nova Iguaçu, e ele uma vez chegou perto de mim e disse assim: Ligênio, você sabe qual é o maior elogio que o espírita possa receber? Aí eu falei: não, qual é? Ele falou assim: é quando alguém está nos conhecendo e pergunta a nossa religião. Aí quando nós falamos: eu sou espírita, essa pessoa diz: então eu já concluía, né? Eu já sabia mais ou menos disso, né? Então isso é um elogio, porque se ele não nos conhecia totalmente e achou que nós éramos espíritas, era pelo nosso comportamento, né? Então é isso que a gente deve fazer, é divulgar o espiritismo através dos nossos atos, de nossa postura diante de alguns fatos, diante da sociedade, e sempre procurando agir corretamente. Isso vai fazer com que a pessoa nos reconheça como espírita pelo nosso modo de ser. Como acontece também com outros religiosos, né? Que ser bom, ser fiel à religião não é só uma prática espírita. Mas é importante que cada pessoa de cada religião ele seja reconhecido, não exatamente porque está com uma Bíblia embaixo do braço, né? Está com um santinho no pescoço, mas pelos atos dele. São as atitudes que vai fazer com que nós sejamos reconhecidos como bons cristãos. Aí o subitem aqui, Coragem da Fé, um subitem pequeno, que são 2 passagens evangélicas e 3 parágrafos que são os comentários de Allan Kardec que nós estamos homenageando neste programa. Então diz assim o codificador no final: assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mas não é do que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras de Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Por isso que Jesus falou que é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, nós temos que, como eu já falei, agir corretamente para que nós não coloquemos em dúvida a beleza, a grandeza da doutrina espírita. Assim já disse Emmanuel: espírita será o nome do seu nome. E essa coragem que Kardec coloca nesse item aqui no Evangelho, a gente pode atribuir a ele próprio, ao próprio Allan Kardec, né? Antes, quando ele estava ainda preparando o Livro dos Espíritos, tem uma mensagem do Espírito Verdade para ele que diz assim: não suponhais
que basta escrever um livro, 2 livros, 10 livros para enfim repousar tranquilamente. Terás que expor a tua pessoa. E ele fez isso. Ele teve a coragem de publicar os livros, de responder, refutar todas as críticas que recebeu de forma educada, de forma racional e consciente, né? Mas em nenhum momento ele recusou a missão a que ele veio desempenhar aqui na Terra, sabendo que isso ia mexer com muitos preconceitos da sociedade, né? Principalmente o materialismo. E quando a gente fala materialismo, é aquele presente dentro das religiões também. Que a gente acha que materialismo é só quem não acredita em Deus, né? Mas quantas pessoas estão professando uma fé religiosa, inclusive espírita, né? E são extremamente apegados à matéria, né? É esse tipo de materialismo que o espiritismo vem combater, o apego demasiado à matéria. E Kardec teve essa coragem de trazer esse conhecimento novo, de dedicar toda a sua vida, né, cada minuto da sua vida ao espiritismo até o último instante da sua encarnação, que terminou com ele entregando um volume da Revista Espírita a uma pessoa que chegou no seu apartamento para comprar, né? Então ele trabalhou até o último minuto ali da sua existência. Foram 15 anos de trabalho profícuo no espiritismo e antes disso 50 anos de trabalho de dedicação à educação, né? Kardec foi um grande missionário da educação também, muito antes de conhecer a ideia do espiritismo. E como Kardec fala, né, está lá registrado lá em Obras Póstumas, que ele recebeu muitas punhaladas pelas costas, né? Isso de forma figurada, né? Que ele foi prejudicado, inclusive por algumas pessoas que se aproximaram da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas com segundas intenções. Mas também é uma coisa que aconteceu com Allan Kardec, inclusive com o nome dele verdadeiro, né, que era Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que quando 2 companheiros aqui do Brasil resolveram escrever um livro sobre a sua vida, né, que foi Francisco Titten e Deus Van Tuyl, eles foram à França procurar dados, né, e chegavam nas bibliotecas lá na França e perguntavam, nós queremos informações sobre Allan Kardec. A pessoa atendeu e disse assim, quem? Aí disse assim, é Allan Kardec, Hippolyte Léon. Não. Aí tinha que reviver lá para achar alguma informação sobre isso, porque na França ninguém sabia nem de Allan Kardec, nem de Hippolyte Léon Denis Arrivaille. E mesmo que, né, ele não fosse aceito como codificador, né, mas como pedagogo, que foi como educador, né, e o nome dele desapareceu. Ninguém menciona na França esses 2 nomes. Provavelmente tenha sido apagado, né? Hoje a gente fala muito em cancelar, né? Fulano foi cancelado. Quando a pessoa começa a ter ideias que são divergentes da ideia comum, da ideia geral, assim, principalmente das mídias, a pessoa é cancelada, tem a sua conta nas redes sociais bloqueada, né? Então Kardec foi o primeiro cancelado da história, né? Mesmo assim, ele foi à frente até, como você lembrou, né? Ele desencarnou trabalhando, né? Porque ele estava preparando o número da Revista Espírita, que sairia no mês seguinte, foi no final de março, né? Ele estava entregando ao estafeta, vamos assim dizer, da gráfica, né? Os manuscritos da Revista Espírita de abril e desencarnou. Essa mesma pessoa foi o primeiro a socorrê-lo. Né? E a gente tem aqui em Nilópolis também um companheiro muito querido nosso que desencarnou assim, trabalhando na seara do livro, né? Foi o nosso querido Admar Soares, que esteja aí em bons lugares na espiritualidade nos amparando, né? E dedicou sua vida também ao livro espírita e estava preparando uma exposição de livros espíritas aqui em Nilópolis, numa reunião de trabalho. Ele teve um infarto e desencarnou ali naquele momento, né? Como espírito, deve ser muito bom para a gente ter essa oportunidade de trabalhar até o último momento, né? Até interessante, né, vou aqui lembrar que nós temos ainda uns minutinhos, que uma das minhas irmãs, a Lidmar, ela certa feita ela me contou que ela tinha tido um sonho, né, que ela estava numa cidade e a cidade estava em festa, né? Todo mundo muito alegre, muita gente na rua, assim.
E ela ficou espantada. Ela falou assim, mas o que está acontecendo aqui? Está todo mundo alegre, está todo mundo em festa. Aí a pessoa que ela abordou olhou para ela assim espantada, mas você não sabe? Hoje é dia de Allan Kardec. Aí eu digo que esse sonho da minha irmã foi premonitório, né? Porque um dia realmente, né, as pessoas, quando derem o verdadeiro valor a esse emissário de Jesus, não vou dizer que vai ter tanta, mas ele vai ser lembrado, vai ser reverenciado como um dos benfeitores da humanidade. E a gente espera que isso realmente aconteça o mais rápido possível, que as pessoas entendam que ele teve uma grande missão e soube honrar essa missão até o final de seus dias. Inclusive o médico que o assistia, né, recomendava que ele fosse um pouco mais moderado, mas ele queria, né, deixar, como aqui mesmo no Evangelho, no capítulo 20, obreiros do Senhor, num trecho dessa mensagem diz, né, que quando Jesus retornar, ele encontre a obra pronta, né? E foi isso que ele fez, né? Deixou não só os livros da codificação, como aqueles livros adicionais, deixou muito material ainda desconhecido que a Eva de Buda, sua esposa, juntou, entregou ao livro, ele saiu o livro Obras Póstumas, 21 anos depois da sua desencarnação, né? E os 12 volumes da Revista Espírita que construem toda a obra de Allan Kardec. Muita gente só cita os 5 livros, mas na verdade foram muito mais. Só a Revista Espírita é um manancial de informações aí que Kardec nos dá e que tem até pessoas que nem sabem que isso existe. Né? Há também a situação, né? A lição de hoje é a coragem da fé. Então, há uma situação de que, na mídia, né? Como se o cristão não tivesse direito de ter opinião, né? Porque o Estado é laico. É laico, mas as pessoas, o cristão é cidadão, né? E tem direito de ter sua opinião, sim. E de expressar. Né? Expor, expressar a sua fé. E ter coragem para isso. Exatamente. O país é laico em termos de não ter uma religião oficial, mas o país não é materialista. Não. Como é que encerra a Constituição? Inicia sob a proteção de Deus. Então a gente vê que, né, a Carta Magna do país pede a proteção de Deus. Então é um país religioso. Que é um país que é espiritualizado. Né? Que professa uma fé. Uma fé em Deus, né? Exatamente. Então não é um país materialista. Isso, então, que nós, cristãos e cidadãos, tenhamos coragem, né, de professar a nossa fé e a nossa cidadania. Isso aí. Então, vamos ler mais uma poesia chamada Em Homenagem a Kardec, escrita por Amaral Ornelas, que é um soneto recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. A fonte é a Revista Reformador, de abril de 1957, e foi numa edição comemorativa do centenário de O Livro dos Espíritos. Em homenagem a Kardec. A cultura atingira o apogeu da descrença. Imergira-se o tempo em fumo de vanglória. E embora o Cristo, a eterna luz da história, afligia-se a terra em sombra espessa e imensa. A civilização padecia a presença de soberano caos em púrpura irrisória. Sob a pompa do verbo, esfervilhava a escória da cegueira e do escárnio a erguer-se em treva densa. Mas Kardec domina a enorme noite humana e traz no espiritismo a fé que se engalana ao fulgor da razão generosa e sincera. O Evangelho ressurge, o céu brilha de novo e Jesus, retornando ao coração do povo, acende para o mundo o sol da nova era. E assim Jesus, divino e amorável Mestre, dessa singela homenagem a esse Espírito que tu escolheste, para que se cumprisse aquela tua promessa
de que, em tempo oportuno, enviarias à Terra um outro Consolador. E esse Consolador está conosco, Senhor, desde 1857. E permita que sejamos os continuadores do trabalho de Allan Kardec, mesmo de uma forma singela, mas que tenhamos a fé e a coragem de falar dessa doutrina a todos aqueles que estão descrentes. Que a tua paz possa envolver o nosso país e a toda a humanidade, hoje e sempre. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.